ter a bênção dos ramos, não fazia muito sentido celebrar, incluindo aquele primeiro evangelho. O primeiro evangelho festivo narra sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, não é? Porém, esse segundo evangelho não tem como retirar. Não tinha outro evangelho para colocar, não é? Mas tá. A caminhada de Jesus até chegar a Jerusalém começou lá na longínqua Galileia, periferia daquele povo. Enquanto ele caminhava, ele foi realizando suas obras, ensinando muitas coisas. A muitos agradou. Porém, ele coletou também inimigos ao longo da caminhada, não é? Então, aquele mesmo povo que, ao chegar a Jerusalém, recepciona com festa aquele mesmo povo. Alguns deles, né? Instigou o povo e jogou todo o povo contra, não é? Para que Jesus fosse condenado. Ao longo da sua caminhada, Jesus veio por 3 vezes. Ele falou por 3 vezes aos discípulos. Porque ele tinha plena consciência de que o que ele estava fazendo não ia ter um final feliz. Ia ter um final trágico. O Filho do Homem será preso, condenado, morto, e ressuscitará no 3º dia. Muitos discípulos não aceitaram isso aí, essa previsão. Mas foi exatamente isso que aconteceu, não é? Ele chegou, enfim, a Jerusalém. Lá começou a ensinar. Ensinou-lhe muitas coisas. Também, a exemplo da caminhada dele, agradou a muitos, mas desagradou também outros tantos, né? Principalmente quem estava no poder. Sumo sacerdote, chefe dos sacerdotes, enfim, o chefe do povo, o pessoal do Sinédrio, etc. e tal, não é? Esse pessoal não gostaram nada disso. Porque Jesus sabia que, fazendo essa longa caminhada, ele viu o povo vítima da injustiça de quem comandava aquele país. Aí ele denunciou muita coisa. O que ele fez ao longo da caminhada, porque ele viu. Ele, em seus ensinamentos, ele denunciou muita gente poderosa. E eles não gostaram nada disso. É a mesma coisa que acontece, né? A gente sabe de onde está vindo o sofrimento do povo. Eu sempre digo que Ouro Preto não é referência, não é parâmetro para a gente avaliar a situação do Brasil. Mas se a gente for às periferias das grandes cidades, não precisa ir muito longe, não. Vá a Ji-Paraná, periferia de Ji-Paraná, periferia de Porto Velho. A miséria que esse povo vive. Então, gente,
Eu sempre digo que Ouro Preto não serve. Ouro Preto é uma cidadezinha pequena, ou funcionalismo, ou os pequenos proprietários. Pequenos proprietários sustentam a cidade. Então a cidade vai relativamente bem. Não dá para tirar conclusão sobre a situação do povo, não é? A partir da realidade de Ouro Preto. Não é? Mas o Jesus fazia essas denúncias não porque ele gostava de fazer esse tipo de coisa. É porque ele nunca se colocou ao lado dos poderosos. Ele sempre se colocou ao lado dos pequenos, ao lado dos sofredores, ao lado das vítimas de mau governo. Ele foi olhado meio torto para ele, né? Falou assim, não, nós temos que eliminar esse sujeito, senão vai fazer mais estrago ainda. Vai despertar o ódio também dos romanos. Então, é preferível que um só morra do que o povo todo. Não é? E fizeram de tudo. Porque naqueles ensinos no templo, aquela revolta de Jesus, a raiva que Jesus teve contra os vendilhões do templo, usava-se o sistema de sacrifício que acontecia no templo, um grande negócio para o povo. Então ele falou, não, tudo isso está errado. Pegou o chicote e expulsou todo mundo. Ué. Então ele estava atacando a raiz do problema, mas atingiu o coração do sistema. Aí foi a gota d'água para decidir matar ele. E muitas passagens do Evangelho mostram para nós sobre essa realidade que Jesus denuncia e que leva à morte, né? Enfim, não teve jeito. Ele foi levado ao julgamento e aquele povo que tinha acolhido festivamente são aqueles que se sentiram atingidos e instigaram o povo a se voltar contra Jesus que estava sendo julgado. Instigado, puxado principalmente pelas autoridades, tem uma força tremenda. É igual os meios de comunicação social, as redes sociais, que os poderosos usam para destruir uma pessoa. E fizeram isso com Jesus também, não é? Não usando os meios de comunicação, porque naquela época não existia esse negócio de rede social, não existia nada disso. Mas a influência dos sacerdotes, sumos sacerdotes, do sinédrio, tinha um peso muito grande. E enfim, levaram ele à crucifixão. E o resultado, vocês sabem, esse evangelho também será visto novamente na Sexta-feira Santa. O mesmo evangelho, um pouquinho mais desenvolvido, mas esse evangelho vai ser apresentado também na Sexta-feira Santa. Ali a gente vê mais completo, a narrativa do Evangelho da paixão de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, nós entramos na semana decisiva,
a última oportunidade para a gente buscar a conversão, porque o Evangelho também nos anima a não fugir da luta, não fugir da luta pela justiça, a luta pelas coisas certas, que Deus, na sua justiça, no final da vida de quem se comporta assim, o prêmio é a ressurreição. Foi o que aconteceu a Jesus, não é? Tá bom, queridos irmãos e irmãs. Então vamos ficar por aqui, a gente está meio sem voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.